Olá, e aí, como é que vão? A gente está aqui mais uma vez para continuar com esse nosso modelo de aula, né? A gente já fez a primeira aula através de vídeos. O ideal seria uma videoconferência para que, quando o aluno tivesse a dúvida, ele pudesse enviar essa dúvida de forma instantânea e a gente poder interagir melhor. Mas, em virtude das dificuldades de acesso à internet que alguns possam ter. Então, a gente manda o vídeo para vocês, fica acessível durante o tempo que for necessário, mas aconselho que todos vocês tentem assistir em sequência cada um dos vídeos que a gente passe. Certo? Então, eu fiz para vocês do primeiro ano um vídeo da parte introdutória, relacionando as características dos seres vivos e o método científico. Iniciamos aí no segundo vídeo a bioquímica, as substâncias inorgânicas, água e os sais minerais. E hoje a gente vai ampliar um pouquinho essas informações, tentar falar para vocês a respeito de algumas substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e os ácidos nucleicos. Claro que não vai ser tudo agora, a gente vai intercalar e dividir esse conteúdo em duas etapas, para que a parte que é muito importante de bioquímica, todas elas são, mas o que vem a seguir, por exemplo, proteínas e ácidos nucleicos, é base para que você entenda, por exemplo, o conteúdo do terceiro ano de genética, né? Para que a gente tenha um pouco de noção a respeito do conteúdo de segundo ano. Então, tente fazer o máximo a análise. Eu estou percebendo que não todos estão observando os vídeos, né, pelas marcações que a gente tem. Então, faça o máximo, se esforce o máximo possível. Tem que superar cada dificuldade que a gente tenha de acesso para que a gente consiga sobreviver nesse período, né, tendo as condições de aprendizagem que seriam ideais. Tá? A gente tem que ter o mínimo que seja ideal possível. Né? O máximo já é mais complicado por causa da dificuldade de presença. Então, tem que se esforçar um pouquinho mais, tem que se dar um pouquinho mais para poder melhorar a cada dia as informações que você tem e quando tudo se acalmar, quando tudo estiver bem, a gente não ter passado um tempo de tão grande ociosidade, certo? Sem evoluir, sem avançar, sem melhorar em termos de qualidade técnica e teórica. Beleza? Bom, então a gente vai voltar para aquele conteúdo de bioquímica. Lembrem que eu deixei parei exatamente na parte de sais minerais, a respeito do potencial de ação, do potencial elétrico, tudo. Mas, na verdade, cada informação que eu passei ali é um conteúdo além. Né? A gente teria que falar um pouquinho mais. Mas, para que você tenha uma noção mínima do que a gente está falando, né? Para não simplesmente dizer a função sem explicar de onde é que vem aquele conceito, então a gente vai para a base para que o aluno tenha uma possibilidade de pegar essas informações melhor. Ok? Bom, ponto inicial. Eu lembro que eu coloquei para vocês, colocar a sequência de slides aqui, que a gente faz um apanhado geral, certo? Bom, então, lembre que, para a gente dar continuidade, lembre que eu vou voltar um pouquinho antes para a gente ir passando os slides e vocês irem relembrando. Para quem não viu o vídeo anterior, vai ficar faltando, né, com algumas lacunas de informações. Então, volta para o vídeo, assiste. Tenham dúvidas, se tiverem dúvidas, não tem problema, o grupo vai estar liberado para que vocês enviem as mensagens, não para o grupo que tenha todos os professores, mas podem enviar a mensagem para mim em particular,
que eu vou tentar responder o mais breve possível as informações e os questionamentos. Se eu não responder durante a semana, mas eu guardo a informação e tiro a dúvida para vocês em vídeo mais uma vez. Então vamos ver o que a gente comentou aí. Eu comentei a respeito dos grupos de substâncias orgânicas e inorgânicas, indiquei as diferenças entre elas, a ausência de carbono ou pobreza em carbono nas inorgânicas, riqueza em carbono naquelas que são orgânicas, os exemplos dessas substâncias inorgânicas, água e sais minerais, e orgânicas, a maioria das vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos. Vai ser tudo isso para a prova, vai ser muito assunto, realmente é muito assunto, por isso que não vai ser tudo para essa primeira avaliação. Eu vou tentar dividir para vocês, para dar tempo de estudar o máximo que vocês puderem, aquilo que seja possível extrair, né, o máximo que eu posso extrair de vocês. Então, para isso, a gente precisa ter calma, ter cautela, para não colocar tantas informações ao mesmo tempo, de tantos professores e tantas disciplinas que vocês vão ter por aí, para tentar se organizar. Lembrem-se que tem que se organizar o máximo que vocês possam, porque em meio a tantas informações, às vezes distantes, né? A gente manda informação no período, você só vai ver essa informação depois, então já passou o período de entrega de alguns professores e fica muito sobrecarregado. Então, por isso que tem que estar atento às informações que a gente passa e, nas dúvidas, procura o grupo de professores e a gente vai tentar tirar o máximo possível. Beleza? Bom, eu citei as substâncias, exemplos de substâncias inorgânicas, água, NaCl, CaPO4, KCl, CaCO3. Então, essas substâncias aqui, as 5 primeiras, observe que essa não tem carbono, essa aqui tem NaCl, C não é carbono, tá, gente? Esse C é de Cl, de cloro. Aqui tem cálcio, fósforo e oxigênio. Na quarta, potássio e cloro. Aqui tem cálcio, carbono e oxigênio. Tem carbono aqui, tá vendo? Mas é pobre, gente, pouquinho, só tem um. Então, se tiver um é pobre, mas se tiver 2 já é rico. Certo? Então, substância que tem acima de 2 carbonos, a gente considera substância orgânica. Então, aqui você tem C6H12O6, aqui já tem demais, gente. Esse aqui já é riquinho, ó. Tá? Agora, imagine esse, quanto carbono tem? Cada Czinho desse é um átomo de carbono ligado, ó. Então, essa substância é rica em carbono, isso daqui que representa o aminoácido, rico em carbono também. Certo? Então, substâncias ricas em carbonos, lipídios, proteínas, carboidratos, substâncias pobres em carbônico, água e sais. Todos esses aqui, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio e carbonato de cálcio, todos eles são substâncias de aspecto salino. E foi o que eu falei mais para vocês aí, tá? Das substâncias inorgânicas, a gente comentou sobre água, falei sobre a estrutura dela, a propriedade que ela tem de formar 4 pontos de hidrogênio, essas pontos de hidrogênio que definem a possibilidade da resistência que ela tem de separar, a dificuldade que ela tem de separar, identificando uma propriedade da água chamada de tensão superficial, a presença desse inseto aí sobre a água, tá? Ele não está sobre um plástico, tá, gente? Ele está sobre a água. O pé dele e a massa dele é tão fina, tão pequena, e a superfície é tão grande que a pressão sobre a água é pequena. Mas se fosse qualquer outra coisa, poderia romper e ele cair. Então ali ele está caminhando. Se você colocar uma gota de detergente, aí ele cai. Tá? Ele cairia. Por quê? Porque o detergente rompe as fontes de hidrogênio, quebra a tensão superficial e aí ele afunda. Certo? Porque a massa dele e a densidade dele seria uma densidade para que pelo menos passasse dessa barreira d'água e viesse para uma parte inferior. Então, é uma propriedade da água, a presença de pontos de hidrogênio, e aqui também mostrando outra imagem que identifica essa capacidade de ser tensionada sem se romper. A dificuldade que ela tem de romper. Certo? Então, isso aqui é explicando e mostrando para vocês uma das propriedades da água, que é a presença de pontes de hidrogênio. Quais são outras propriedades da água? Ela é uma substância polar, ela define, em virtude disso, ela é um solvente universal, ela participa de reações de quebra. Então, quando a gente for falar de carboidratos, essa ideia de hidrólise ficaria mais fácil, tá? Que é quebrar colocando água, não é dissolvendo. Por exemplo, se pegar o açúcar e colocar na água, não é nada disso, tá, gente? É quebrar, romper a molécula, fazer uma reação química.
Reação química altera a estrutura da matéria. Então, quando você colocou açúcar na água e mexe, é açúcar e água. Só teve uma dissolução. Agora, quando você pega a sacarose e ingere e ela é quebrada em glicose, aí a substância é diferente. Vai ter glicose e frutose, duas substâncias distintas, com aspectos distintos da sacarose. Então, isso daí é uma reação química. Então, hidrólise é uma reação química. Fotossíntese como reagente, essas propriedades de coesão, adesão, capilaridade, que na verdade é resultado da presença das pontes de hidrogênio. Ela tem isso aqui já seria uma função da água, tá, gente? Não propriedade, mas função. Propriedade é polar e as pontes de hidrogênio. Temperatura de ebulição, temperatura de fusão, calor específico da água, densidade, isso aí são propriedades, tá? Aqui eu já estou trabalhando com funções. Reações de hidrólise é função, fotossíntese é função da água e transporte é função que a água tenha, assim como a regulação térmica. Aqui é demonstrando uma das propriedades da água, que é a sua polaridade. Substâncias polares se dissolvem em polares. Aqui eu tenho uma substância polar, que é a água, e uma apolar, que é o óleo, com menor densidade, por isso que ela fica em cima, tá? E não se mistura com a água, porque ela é um composto apolar e não consegue se misturar com a água. Essa outra identifica uma outra propriedade, que é a capilaridade, capacidade de subir em tubos. Quanto mais fino for o tubo, mais o líquido sobe dentro dele, ele vai aderindo às paredes do recipiente, atingindo as partes mais elevadas. Essa outra, mostrando aqui a figura do Rafael Nadal, identificando que ele está transpirando pra caramba, e essa transpiração ajuda a regular a temperatura do corpo. Quando a água chega na superfície, que ela vaporiza, ela rouba o calor do corpo para poder mudar de estado físico. Ela precisa receber esse calor. Então ela pega o calor do corpo, retira, e aí baixa a temperatura. É controle de temperatura que a gente tem. Tá? Lembrando aqui, ela está no estado líquido, para passar para o estado gasoso, para vaporizar, ela precisa receber calor. Ela recebe do corpo, porque ela está sobre ele, e aí baixa a temperatura desse corpo. Tá? Por isso que ela resfria. Variação da taxa de água, idosos têm menos. Taxa, tá, gente? Não é quantidade, é percentual de água. Idosos têm um menor percentual, adultos têm um percentual intermediário e crianças têm um percentual bem maior. Atividade metabólica, quanto maior a atividade, maior é a taxa de água, o percentual de água. Por isso que músculos e cérebro têm um maior percentual do que os ossos, porque o metabolismo do osso é bem menor. Músculos e cérebro, principalmente o cérebro, tem uma atividade metabólica constante. E, é claro, varia de acordo com a espécie. Coloquei duas espécies contrastantes aí. O quinidário, que é água viva, que chega a ter 98% do seu corpo de água, e o ser humano, sexo masculino, na fase adulta, tem em torno de 70% a 75% de água em seu corpo. Falei para vocês dos sais minerais, solúveis, insolúveis, e os macrominerais e microelementos. Fui citando cada um dos exemplos, o que é que cada um deles tem e as funções respectivas. Regulação osmótica, formação de ATP, DNA, o cálcio com a constituição dos ossos, coagulação, contração sanguínea, contração muscular, o ferro participando da hemoglobina, dos citocromos, que são enzimas da respiração, o magnésio participa lá da clorofila, o iodo, funcionamento da tireoide, e o flúor, manutenção da estrutura de dentes, por isso que a gente, quando vai fazer o tratamento dentário, utiliza flúor como proteção. E aí, a gente ficou para comentar a respeito das substâncias orgânicas, que são aquelas ricas em átomos de carbono. Certo? Então, esta aqui é a partir de onde a gente precisa continuar. Bom, quais são essas substâncias químicas presentes nos seres vivos e que têm o aspecto ou a característica de ser orgânica? Então, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e os ácidos nucleicos. Gente, cinco grupos de substâncias. O que é que a gente vai fazer? Eu vou tentar deixar até lipídios em conteúdo abordado, e aí a gente faz uma avaliação junto com as informações que eu já passei em sala de aula, com as outras duas aulas online, que através de vídeo, das videoaulas,
e essa e mais algumas outras até a gente finalizar. Beleza? Mas antes de finalizar para a prova, essa atividade para a turma, esperar de vocês um feedback, né, um retorno dessas atividades para mim, o retorno de vocês no acompanhamento dos vídeos e possivelmente qualquer dúvida que vocês tenham. As pessoas que têm dúvida, que fazem o questionamento, pode ter certeza que já receberam a resposta. Então, não foi um caso que pudesse ser colocado em aula, por isso que eu falei simplesmente respondendo particularmente para cada um deles. Bom, então vamos começar analisando aqui as vitaminas. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é que esse conceito de vitamina deriva das primeiras substâncias que eram consideradas um grupo de substâncias rico num componente chamado de amina e que consideravam ser essenciais e que são para a vida. Então, vitae, né? A vitae, o pessoal pronuncia vitae, do jeito que se escreve. Mas em latim a gente pronuncia vitae. Então, vitae, amina, aminas que dão vida. Bom, então, só que nem todas as vitaminas são aminas. Por exemplo, a vitamina C é um ácido, certo? Ele não faz parte do grupo das aminas. Mas o termo ficou legal, ficou bonitinho, e a partir daí, então, a gente utiliza como qualquer substância de caráter orgânico e que auxilia o desenvolvimento e a ação de outras substâncias, como vitamina. Olha que negócio complicado. Então, essas vitaminas a gente divide em dois grupos. Um grupo que é chamado de hidrossolúvel, como está aí mostrado no slide, e o outro grupo que a gente vai chamar de lipossolúvel. Certo, gente? Hidrossolúvel, o que tem a ver? Observa aí, gente. Imagine o que seria uma vitamina hidrossolúvel. Tá? Hidro vem de quê? Hidro vem do conceito de água. E solúvel é aquilo que se dissolve. Então, são substâncias que se dissolvem em água. Então, essas vitaminas hidrossolúveis, é ideal que você as obtenha através do alimento fresco, ou seja, sem cozinhar, sem aquecer. Tá? Porque, geralmente, quando você aquece, ela perde algumas propriedades. Ou quando você faz algum alimento que tem o líquido, a água, as proteínas normalmente ficam ali. As vitaminas ficam por ali. Então, se você não ingerir, perdeu um pouco dessas vitaminas. São substâncias tão pequenas que elas não passam por processos digestivos. Ou seja, na hora que você ingere uma vitamina, automaticamente ela já vai ser absorvida lá quando chegar no intestino. Não passa por nenhum processo digestivo. Nem água, nem sais, nem vitaminas. Certo? São substâncias tão pequenas que você ingeriu, ela absorve rapidamente, o corpo absorve rapidamente. Carboidrato vai depender do tipo, lipídio, obrigatoriamente, e proteínas também. Só os componentes básicos de cada uma dessas substâncias orgânicas, como, por exemplo, os carboidratos, os monossacarídeos, a gente absorve direto. Dos lipídios, o álcool, também a gente absorve direto. Da proteína, os seus aminoácidos, também a gente absorve direto. Mas, em termos de qualquer tipo de substância que tenha pertencente a um desses grupos, somente a água, as vitaminas e os sais minerais é que a gente absorve direto, porque eles são pequenininhos. Essas substâncias que são hidrossolúveis, a gente tem alguns exemplos delas. A vitamina C, conhecidíssima da gente. Lembra aí das fontes nutricionais de cada uma delas, onde é que a gente encontra. Então, o ácido ascórbico é o nome dessa vitamina C. E para que ela serve, tá, gente? Vitamina hidrossolúvel, vitamina C e do complexo B. Depois eu melhoro esse slide e passo para vocês já com os tipos, né? Primeiro, para depois o aluno se perder. Então, a gente tem a classificação de hidrossolúveis, vitaminas lipossolúveis, as vitaminas hidrossolúveis, a vitamina C e todo o complexo B. O que a gente chama de complexo B? É uma sequência grande, né? Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B4, B5, B6. Então, para não indicar cada uma delas, a gente fala complexo B. Certo? A bioquina. Então, você tem a vitamina C como ácido ascórbico, que é o nome dela. Para que ela serve? Produção de colágeno e combate a radicais livres. Aí, gente, essa ação da vitamina, ou das vitaminas como um todo, elas não têm uma ação direta no processo. Por exemplo,
Carboidrato é fonte de energia. Você pega carboidrato, quebra e libera energia. Ele é a fonte direta de energia. Mas essas vitaminas, elas não têm função energética, que é uma coisa que eu engano demais na minha prova. Quando eu coloco lá, questão objetiva. Questão objetiva, como é que o professor pensa? Eu penso que vocês vão errar. Então, a gente vai montar a questão no intuito de deixar o mais dificultoso possível, para que quando você leia, tenha dúvidas. Então, uma das dúvidas que a gente coloca, que o aluno tem, por quê? Porque quando ele acordou pela manhã, logo cedo, tá fraquinho, aí a mãe de lá diz, meu filho, você precisa comer umas vitaminas. Aí pega banana, leite, Nescau, açúcar, bota tudo no liquidificador, e aí você tem uma vitamina. Gente, mas ali, na verdade, ela é realmente, aquilo é energia. Não porque tem vitaminas, mas porque aquele suco chamado vitamina, ele contém grande quantidade de carboidrato e lipídio. Aí seria a fonte de energia. Mas a vitamina por si só, a vitamina C, a vitamina B1, a vitamina D, a vitamina A, a vitamina K, nenhuma delas é fonte de energia, porque elas são tão pequenas, eu já disse. Elas são tão pequenas que você não precisa digerir para absorver. Então, assim que você ingere, automaticamente ela vai ser absorvida e vai agir como um cofator. Ele vai agir como uma coenzima. Então, para que o aluno tenha noção e tente entender um pouco melhor, eu comparo assim. Imagine as vitaminas na seguinte situação. Eu vou comparar uma comparação absurda, tá, gente? Uma coisa que ninguém queria ter. Imagina aí que vocês assistiram os vídeos e nos vídeos tinha um sorteio para vocês concorrerem a uma coisa simples. Vocês estão concorrendo a um Camaro. Camaro, aquele carrinho bonitinho da Chevrolet. Então, aquele Camaro. Professor, fiz o sorteio lá, ganhei um Camaro. Pronto, vocês estão lá, ganharam o Camaro. Não foi meu sorteio não, tá, gente? Eu não tenho condições de fazer isso não para vocês. Nenhum professor tem. Então, você tem o seguinte, você está lá, ganhou o Camaro. Camaro, gente, uma coisa linda. Aquela cor que ninguém consegue destacar, um amarelo. Vocês ganham o Camaro amarelo daquela música, aquela música mais antiga. Então, Camaro amarelo, totalmente bem equipado, computador de bordo, certo, gente? Estacionamento automático lá, câmbio automático, com 6 marchas. Imagina aí, um carro completão, ar-condicionado, vidro elétrico, travamento automático das portas, o carro anda praticamente só, certo? Câmera de ré, completão. Faltaram as rodas no carro, gente. Imagina aí, imagina um carro totalmente bem equipado, mas faltou um negócio simples, aquele negócio que foi inventado há muito tempo atrás. Faltou o conjunto de roda. Ele não tem as rodas no carro, nem se ele fosse dos Jetsons, aquela família moderna, né? O cara aperta o botão e o carro vira uma mala. Para sair voando por aí, você não vai sair voando com o carro, tá, gente? O carro precisa da roda, ele precisa botar no chão, mas é tão simples, uma coisa tão simples, uma roda. Então, um carro tão complexo, faltou a roda, ele serve para você? Não serve. Por que não serve? Porque ele é uma peça fundamental de algo muito maior. Então, a vitamina, ela não é a coisa maior da substância, mas é um componente tão fundamental que quando ela não está presente, qualquer uma delas, tá, gente? Eu vou indicar cada uma delas, mas qualquer uma delas. Elas são cofatores. Elas atuam como coenzimas, auxiliares de processo. Então, quando eu digo para vocês que a vitamina C, ela produz o colágeno, não é ela que produz. Na verdade, ela participa da produção do colágeno, como cofator e coenzima de uma ação, de um metabolismo celular. E aí, esse colágeno, eu preciso entender onde é que ele está presente para saber qual seria a consequência da falta dessa vitamina. Então, o colágeno está presente na estrutura da pele, ele está presente na estrutura de músculo, ele está presente na estrutura de ossos, ele está presente nos vasos sanguíneos. Tá? Então, é uma substância que dá elasticidade e resistência aos tecidos. Quando você pega uma cartilagem, como da orelha, dobra para lá e dobra para cá,
Essa cartilagem ela é riquíssima em colágeno. Então, ela é resistente. Dobra, aí não quebra. Elástica, de cola. Gente, colágeno de cola. Não de cola no dia da prova, tá, gente? De colar mesmo. Então, ela dá alta resistência. Então, todo órgão que tiver colágeno, como consequência, ele vai ter uma resistência à tensão, ser dobrado sem quebrar. Como nos vasos sanguíneos. Coração contraiu, o sangue passou pelo vaso, o que acontece com o vaso? Ele alarga. Ele alarga. Mas volta. Por que ele volta? Porque ele tem elasticidade, ele tem colágeno. Agora imagine que uma pessoa teve uma dieta pobre em vitamina C. Ela não comeu aqueles alimentos como laranja, goiaba, banana, que tem vitamina C. Tomate. Faltou esses nutrientes, faltou esses alimentos, acabou faltando esse nutriente no corpo dessa pessoa. Certo? Ela não, aquela alimentação vegetal, ela não quer, ela quer carne e pronto, acabou. Carne, feijão e farinha. Gente, faltou um nutriente. Ela vai ser uma pessoa, pode ser até uma pessoa gorda, mas ela vai ser uma pessoa desnutrida, porque vai faltar um nutriente importante. Qual vai ser a consequência para essa pessoa? Ela vai perder elasticidade e resistência de órgãos, como pele. Ela faz assim, o lábio estica um pouquinho, não tem resistência, ele rasga e sangra. O osso, que tem colágeno, ele é rígido por causa do cálcio, mas ele é resistente por causa do colágeno. Aí o colágeno do osso também não vai ter. Ele vai diminuir a sua consistência. E aí qualquer coisinha que você forçou um pouquinho, quebrou. Ele fica quebradiço. Tanto ele quanto os dentes. Porque os dentes, na verdade, são projeções ósseas. Então, perde resistência de vasos sanguíneos, perde resistência da pele, perde resistência dos ossos. A pele rasga com facilidade, os vasos sanguíneos se rompem com facilidade, e aí você vai ver algumas manchas roxas distribuídas na superfície da pele, identificando que aquela mancha roxa é porque teve uma pequena hemorragia, certo? Se essa hemorragia está ali, porque teve ou uma pancada que você teve, ou simplesmente um rompimento de um microvaso. Não quer dizer necessariamente que seja um problema por falta de vitamina C, mas é bom avaliar direitinho com o médico especialista. Então, o colágeno, diminuindo a sua concentração nos ossos, ele também fica quebradiço. Esse conjunto de problemas é chamado de escorbuto. É quando falta vitamina C, ou mal dos marinheiros, é assim também chamado, tá, gente? Escorbuto ou mal dos marinheiros, que era um problema que nas grandes navegações do século XV, século XVI, os marinheiros sofriam. Eles iam em grandes viagens, acumulavam comida salgada, que não tinha a chance de apodrecer, e fruta não podia ir, porque fruta apodrecia com facilidade. Então, começavam a consumir, a viagem durava 4, 5 meses, e ele lá, trafegando, né, nos mares, e sem ter essa fonte de alimento. Durante a viagem, então, as pessoas começavam a aparentar ou aparecer com esses problemas. Sangramento nos dentes, sangramento nos lábios, quebrando os ossos com facilidade. Era um mal que acometia esses marinheiros, então ficou como o mal dos marinheiros. Hoje a gente chama de escorbuto, certo? Que é a falta de vitamina C que provoca uma queda na produção de colágeno e, como consequência, a gente vai ter tudo isso. Uma outra função da vitamina C é combater radicais livres. É o que a gente chama lá naqueles vídeos lá do pessoal daqueles programas de saúde. Eles dizem assim, é um antioxidante para evitar um envelhecimento precoce. Um radical livre, gente, ele na verdade é um componente químico que está eletricamente desestabilizado. Aí vocês precisam ter, para entender esse conceito de radical livre, a noção de átomos com prótons e elétrons. Um átomo, ele tem prótons e elétrons. Se eles tiverem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente diz que eles estão neutros. Mas ser neutro não quer dizer necessariamente que ele seja estável. Porque pode faltar elétrons ou pode sobrar os elétrons. Faltando elétrons, ele vai precisar de elétron de alguma outra coisa. Tá? Então, uma substância lá, como o OH, tá? Que a gente chama de hidroxila, OH-, ele está com elétrons sobrando, tá, gente? E aí, se ele está sobrando, ou se ele está faltando, né, a substância que está faltando os elétrons, ele vai precisar pegar de uma outra substância que normalmente a outra substância está boa, ela está estabilizada. Aí, tirando da outra, prejudica a outra substância.
Como é que eu comparo para que o aluno tenha uma noção de como isso é prejudicial? Faltar elétrons numa substância. Imagine que você tenha numa sala, tá? A gente está distante de sala, então vamos ter que imaginar mesmo agora. Você está sentado lá na sua cadeirinha, na turma, aí um colega chegou e foi sentar numa cadeira e percebeu que a cadeira dele, imagine só que as cadeiras são montadas assim, você pega e encaixa as pernas, tá, gente? Vai ficar mais fácil nossa explicação. Uma cadeirazinha lá, encaixou as pernas, ficou com 4 pernas. Aí um aluno chegou, foi sentar e observou direitinho a cadeira dele, só tinham 3 pernas. Estava faltando uma perna da cadeira. E agora? O que é que ele vai fazer? Se ele sentar, ele corre o risco de tombar para um lado e cair. Ele não quer cair. Ele não quer se desestabilizar tanto. Ele quer a cadeira dele estabilizada. Mas ela está faltando uma perninha só. Aí o que ele faz? Ele olha para um cara que está lá numa cadeira legal. Diz, ô, rapaz, levanta aí, por favor, um instantinho. Pega a perna da cadeira do cara e bota na cadeira dele. Tranquilo. Para ele ficou bom demais. Ele agora tem a cadeira dele estabilizada. Mas a do cara que ele tirou vai ficar faltando aquela perninha. Então a outra ficaria prejudicada. Para a outra não ficar prejudicada, o que é que ela vai fazer? Procurar uma outra cadeira mais próxima, pega a perna da outra cadeira e bota na dele. Qual vai ser a consequência? Ele estabiliza, mas a outra... Gente, aí vai ser uma reação em cadeia. Imagine isso numa turma. É um tumulto tão grande que a sala não funciona. A aula não vai existir. Tá? Porque vai ser só bagunça para procurar perna, vai ficar um ciclo vicioso, vai ficar aquela coisa toda e a gente vai se cansar e envelhecer de tanto cansaço. Então, numa célula, essa cadeira de 3 pernas, ela é o radical livre. É o que a gente compara como radical livre. É uma substância que está desestabilizada, faltando uma elétron, faltando uma perninha. E aí, para ele se estabilizar, ele vai ter que procurar em algum outro canto. Então, isso daí vai prejudicar um distúrbio tão grande no citoplasma que a célula morre antes do período devido, envelhecimento precoce. Como é que eu vou combater isso? Simples. Se você tem uma cadeira que está faltando uma perna, se tiver uma perna isolada, você pega aquela perna. Não tem uma perna, então tem uma pedra que você pode botar no lugar dela e ela substitui. Seria mais ou menos isso. Quando o radical livre está na célula, a vitamina C ela complementa e ela atrai esse radical livre para ela e ela fica uma substância estabilizada. Só para ter uma noção de como seria a representação, o modelo, né, de representação desse radical livre. Então, por isso que a vitamina C e a vitamina E, adiantando já que a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel, a vitamina E ela também faz isso. Ela combate radical livre. São 2 antioxidantes que a gente obtém no alimento. Certo? Bom, qual seria a consequência, então, da falta dessa vitamina? Tá? Aqui seria a vitaminose, né? A falta da vitamina. Vai provocar um problema chamado de escorbuto, que é aquilo que eu disse para vocês, os ossos quebradiços, sangramentos, tá? Esse sangramento é em virtude do rompimento de vasos sanguíneos e a pele com fissuras constantes, sangramentos constantes em várias regiões do corpo. Então, esse é um dos problemas. Qual seria o outro problema? O combate à radical livre provocando o que a gente chama de envelhecimento precoce. Certo? Bom, as outras vitaminas hidrossolúveis são aquelas do complexo B. Eu disse para vocês, vitamina B1, vitamina B2, B3, B4, em geral, elas participam do metabolismo energético. Ou seja, elas participam do processo de respiração celular que faz com que a célula obtenha energia dos alimentos para que ela funcione. Certo? Então, é uma função mais energética. Por isso que geralmente provoca distúrbios lá no sistema nervoso, porque o sistema nervoso precisa dessa energia. Então, eu não vou citar todas, eu vou citar só algumas. Por exemplo, a vitamina B1, a B3, a B6 e a B12. Certo? Bom, a vitamina B1, ela tem a função dela, basicamente é relacionada com a função de enzimas da respiração, da cadeia respiratória. Então, quando a gente fala disso, qual é a importância dessa liberação de energia na célula? Ela é importante porque as células, principalmente aquelas que mais trabalham, são aquelas que mais precisam de energia, vão ter a respiração celular ativada, funcional, liberando energia e a célula funcionando, trabalhando bem.
Então, como ela atua diretamente nessa produção de energia, tá? Participando de substâncias para que a energia do composto orgânico seja liberada, quando falta essa vitamina, vai acarretar uma queda da produção e da liberação de energia. Então, de todos os sistemas, qual é aquele que normalmente seria mais prejudicado? O sistema nervoso, porque é ele que precisa de maior quantidade de energia. Então, o sistema nervoso teria sua ação diminuída. Diminuindo sua função, uma das consequências seria uma neurite, uma inflamação do tecido nervoso, que a gente chama como beriberi. Então, a falta da vitamina B1 vai provocar o que a gente chama de beriberi, uma fraqueza geral. Por quê? Porque o sistema nervoso está debilitado, vai ter sonolência constante, em virtude da baixa produção de energia, liberação de energia nas células. Viu? Interfere diretamente lá na respiração celular. A vitamina B3, ela atua também na produção de células sanguíneas, ela participa de produção energética, mas ela tem ação na manutenção da estrutura da pele. E aí, a falta da vitamina B3 vai provocar um problema, um distúrbio de pele chamado de pellagra, que do italiano seria pele agra, certo? Pele áspera, é uma pele meio arranhenta, parecendo casca de ferida e tal. Então, esse aspecto geral da estrutura da pele é uma consequência da falta da vitamina B3. A vitamina B6, a falta dela provoca anemia, mas um dos outros sintomas da falta da vitamina B6 são espasmos musculares involuntários. É quando fica o músculo contraindo. Você está assim, de repente o músculo está contraindo sem você mandar, sem você coordenar através do seu sistema nervoso. Então, esses espasmos normalmente indicam a falta da vitamina B6. Você precisa de alimentação ricos em vegetais verdes folhosos, como o alface, como a couve. Elas são ricas em vitaminas do complexo B, não só B1, todo o complexo, basicamente, ele tem. A vitamina B12, ela participa do processo de maturação da hemácia. A hemácia, gente, é a célula sanguínea que não tem núcleo, mas ela já teve núcleo quando ela foi produzida lá na medula óssea vermelha. E aí, esse núcleo precisa ser extraído. Então, precisa ter um metabolismo intenso no citoplasma para que esse núcleo seja retirado, ficando apenas o espaço com uma grande quantidade de hemoglobina. Então, esse processo de perda de núcleo do eritroblasto, né, para formar o eritrócito, que é a hemácia, ou glóbulo vermelho, é um processo que a gente chama de maturação. Então, faltou vitamina B12, não tem maturação. Vai ter anemia, vai ter falta de hemácias no sangue, mas não de hemácia qualquer, de hemácia formada, de hemácia amadurecida. Faltou um processo, foi pernicioso nesse caso. Então, a gente vai evidenciar esse caso da falta da vitamina B12 como sendo anemia perniciosa, certo? Bom, aí para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou parar na vitamina hidrossolúvel. A próxima aula eu falo para vocês das vitaminas lipossolúveis e dos carboidratos. Então a gente já começa daí. A gente já reinicia a partir de vitaminas hidrossolúveis sem fazer uma revisão como eu fiz hoje, para poder engajar mais uma vez vocês nessa aula. Beleza? Então, por hoje eu fico aqui. Tente assistir o vídeo completo, os outros vídeos que vocês já têm à disposição. Se precisar do link, é só pedir que eu reenvie o link para o grupo. Se faltar algum aluno no grupo, peça que a gente coloca de alguma forma para que todo mundo tenha possibilidade de acesso a essas informações. Beleza, gente? Então, tchau, valeu, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.